Fala aí pessoal, beleza? Estou eu aqui de volta depois de tanto tempo ausente do canal. Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês, pessoal, explicando aqui, tá? Bem detalhadamente como a gente identifica aí o famoso curto no VRM, tá? Eu fiz assim porque curto entre aspas, beleza? Muita gente fala aí que o VRM entrou em curto. Mas nesse caso aqui das placas de vídeo, né, quando a gente tem aqui a resistência nos 12 volts baixa, por conta do VRM em curto, na verdade não é um curto-circuito. O curto-circuito é quando você tem uma resistência de 0 ohms entre positivo e negativo. E neste caso aqui, são os MOSFETs de alta que travam fechado, eles chaveiam e ficam ali para sempre chaveado, né? E os MOSFETs na linha de alta, eles não estão conectados com o terra, com o negativo, né, o ground, GND. Então, por isso que não é correto falar que o VRM está em curto, tá? Nestes casos aqui. Eu vou explicar para vocês o porquê que a resistência nos 12 volts fica baixa e como que a gente identifica onde está essa falha no VRM sem precisar de uma câmera térmica. Com a câmera térmica fica tudo mais fácil, mas quando não se tem a câmera térmica, fica tudo um pouco mais difícil. Antigamente, né, quando as placas utilizavam aquele padrão de MOSFET de alta e de baixa, né, e o driver, né, que é o controlador do MOSFET, que gera sinal de gate, né, para os MOSFETs da linha de alta e de baixa, a gente tinha ali os pinos, né, do gate dos MOSFETs expostos aqui, né, no próprio MOSFET. Então era fácil de identificar qual que era o MOSFET que travou fechado, porque o sinal de gate também ficava com a resistência alterada, né, a resistência abaixava bastante. Então era bem simples, era só pegar o sinal de gate, porque é um sinal independente, né, e fazia a substituição ali, né, a resistência baixa aqui nos 12 volts saía, enfim. Mas agora que a gente usa esse padrão aqui utilizando o driver MOS, né, nessa placa no caso aqui é a driver MOS, mas a gente também tem os Power Stage, que é a mesma coisa, é um driver MOS inteligente, né, e aqui já é um componente só, onde dentro dele já tem um MOSFET de alta, de baixa, e driver integrado. Então a comunicação desse componente vai direto com o controlador PWM. Então aqui a gente não tem os sinais de gate expostos aqui para a gente pegar. Então aqui eu vou explicar para vocês uma técnica. Primeiro eu vou ensinar para vocês aqui, eu vou mostrar a lógica de funcionamento disso aqui, porque daí vai ficar mais fácil de entender como é que isso aqui funciona. E depois uma técnica bem simples, que depois que a gente entende aqui a lógica de funcionamento, essa técnica ela já se torna assim bem óbvia, né? É uma forma de você conseguir identificar qual que é o driver MOS ou o MOSFET, mesmo no padrãozinho antigo lá que se utilizava lá os MOSFETs separados, essa técnica também funciona, tá? Para identificar aqui, né, qual que está com falha por calor. A gente vai fazer ele gerar calor. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem o VRM, tá? No caso, essa placa aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 fases e tem mais uma que é auxiliar, que ela não é junta com essas outras aqui. No caso, a saída de todas essas daqui, elas são fundidas, né? Ligado em paralelo, mas essa aqui não. Essas duas aqui, essa que tá faltando e essa outra aqui, tá alimentando a GPU também, mas não tá fundida, né, com essas outras aqui. E a gente tem aqui o VRM das memórias, que são duas fases aqui, que geram aqui tensão, né? Regulam aqui os 12 volts para tensão que alimenta os chips de memória e o controlador de memória dentro da GPU, beleza? E aí aquele padrãozinho lá, básico, né, pessoal? A gente pega aqui o multímetro, ó. Vou colocar ele aqui na escala de resistência. Aquele testezinho que eu sempre mostro nos vídeos antes da gente ligar a placa no PC, que é pegar aqui o negativo, vou aterrar aqui no espelho mesmo, e aí a gente pega aqui o 12 volts do PCI Express, porque costuma de ter alguma dessas fases aqui, principalmente do VRM das memórias, que o 12 volts que entra no driver MOS aqui é os 12 volts do próprio PCI Express, não é aqui do conector da fonte. Então aqui, ó, os 12 volts aqui do PCI Express está com a resistência ok, os capacitores carregaram ali, né, da linha de 12 volts, a resistência subiu. E o 3.3 volts, 1, 2, 3, 4, o quarto pino aqui da direita para a esquerda, também está ok. Agora, quando a gente vem aqui nos 12 volts do conector, a gente pode pegar aqui tanto os pinos aqui do lado oposto aqui da trava, lembrando que tem um pino aqui, eu sempre falo isso porque tem gente que vacila nisso daqui, tá? Se eu pegar aqui um conector que vocês vão ver, ó. Aqui eu tenho um conector de 8 pinos PCI Express, mas ele pode se tornar 6, porque tem placa de vídeo que é 6. Quando o conector é de 6 pinos, não tem erro. Todos os pinos que estão do lado oposto da trava, todos eles são positivos, ó. Os 3 aqui amarelos. Então qualquer um que você pegar, a mesma coisa aqui, é tudo ligado junto um com o outro. Agora, quando a placa de vídeo usa 8, aqui ó, são 2 negativos que vai do lado. Então aí o lado oposto da trava aqui no final, um é negativo, não é positivo. Então o negativo ele faz um L aqui, né? Então conectando aqui, ó, vocês vão ver que o lado oposto aqui da trava, todos são
positivos, mas um da ponta aqui, que é o último, é negativo. A gente não pode pegar todos do lado oposto da trava, os da ponta, porque às vezes olhando assim a gente não sabe qual que é o lado negativo, né, do lado oposto da trava, mas você pegando em qualquer um que está no meio, sem ser o da ponta, ou este, você tem certeza que é positivo. Então você pode estar pegando aqui direto pelo conector, ou então pegando aqui direto na bobina. Seguindo a trilha aqui na própria PCB, vocês vão ver que a trilha vai direto aqui nos pinos de 12 volts aqui do conector, né? Mas eu vou mostrar aqui direto lá no conector. E olha lá a resistência que a gente tem, galera, no multímetro. 0,4 ohms, uma resistência muito baixa na linha de 12 volts. Se eu pego na bobina aqui também, como eu disse, a mesma coisa lá, ó, mesma resistência. E isso aqui indica uma falha na placa de vídeo. Quando se pega uma placa de vídeo nessas condições aqui, a gente não pode ligar ela no PC, tá? Aqui eu já sei que ela não funciona. Se eu ligar ela no PC, a corrente aqui nos 12 volts vai ser alta demais. Eu posso carbonizar aqui o suposto componente que está em curto, ou o MOSFET ali no VRM que supostamente travou fechado, ele pode carbonizar. Vou explicar o porquê. E aí você pode perder a PCB ou criar um problema aqui maior. Ou então, às vezes, se essa resistência baixa for nos 12 volts do PC Express, você pode carbonizar até o conector lá na placa-mãe, ou alguma trilha na própria PCB da placa-mãe. Provavelmente, né, as fontes aí mais novas hoje em dia, elas têm o OCP, né, o Overcurrent Protection. Então, quando ela detecta essa resistência baixa aqui, né, e o pico de corrente muito alto ali na inicialização, ela desarma, ela entra em proteção, então o PC nem liga com a placa de vídeo conectada, tá? Geralmente esse é o sintoma. E o cliente que mandou essa placa aqui, ela estava exatamente com esse sintoma. Com a placa de vídeo conectada, ele relatou que o PC nem ligava. E aí, pessoal, tem duas possibilidades. A mais comum, que é a falha no VRM, que eu falei aqui para vocês, é o circuito na placa de vídeo que trabalha em maior corrente, é o que trabalha mais estressado e é o que é mais propenso a apresentar essas falhas, tá? Mas isso não isenta desse valor baixo de resistência nos 12 volts sem algum outro componente. Como vocês podem ver aqui, ó, tem capacitores cerâmicos SMD que também ficam ligados na linha de 12 volts, e esses capacitores sim, eles vão ligados um polo no positivo e o outro no negativo. Então, se ele juntar e fazer um jump, ele está juntando um positivo com negativo. Aí sim é um curto, né? Se a resistência for 0 ohms. Qualquer um desses capacitores cerâmicos SMD aqui que entrar em curto, ele vai derrubar a linha de 12 volts. Ou às vezes algum regulador linear que também trabalha com 12 volts. Às vezes um buck que também recebe alimentação de 12 volts. E aí ele pode de fato ali tá em fuga ou em curto. E não necessariamente é no VRM. Mas como que o VRM da placa de vídeo funciona, galera? O VRM, como eu já falei aqui em alguns vídeos, ele é um módulo regulador de tensão. A GPU, que é o chip gráfico e os chips de memória, eles não conseguem operar com os 12 volts que a fonte manda. A fonte do PC, ela manda aqui só 12 volts no conector pra gente. E a GPU, ela trabalha com V-Core bem baixo, ela trabalha aí com V-Core em torno de 1 volt. E os chips de memória aí com V-Core em torno de 1.5 volts, 1,5 volt. Então, os módulos VRM, eles regulam essa tensão de 12 volts para essas tensões mais baixas que a GPU trabalha. Como ele faz isso? Ele faz isso chaveando os 12 volts na bobina. Ele fica pulsando esses 12 volts aqui, que vem do conector ou do PC Express. Ele fica pulsando esses 12 volts numa frequência altíssima, em torno dos 300 kHz, são 300 mil vezes por segundo que esses MOSFETs ficam ligando e desligando essa tensão aqui na bobina, atuando como uma chave liga e desliga mesmo, como se fosse um relé. A bobina vai pegar essa tensão de 12 volts picotada e vai estabilizar ela na saída numa tensão mais baixa. E a tensão que vai sair aqui na bobina vai depender de como está o Duty Cycle no MOSFET, né? O tempo no ciclo em que o MOSFET ficou chaveado mantendo 12 volts na bobina e o tempo que ele ficou desligado. Quanto maior o tempo ele mantém 12 volts na bobina, nesse ciclo, maior vai ser o V-Core na saída, e quanto menor for o Duty Cycle, né, o tempo do pulso aqui de 12 volts na bobina, dentro do ciclo, né, menor vai ser o V-Core aqui na GPU. E é assim que ele regula os 12 volts para a tensão que o chip trabalha. Porém, se um desses MOSFETs aqui, desses driver MOS, Power Stage, enfim, eles travam fechado, eles vão jogar 12 volts direto na bobina, tá? Ele não vai pulsar mais 12 volts, ele vai simplesmente repassar o 12 volts para a bobina de forma contínua. E daí vai sair 12 volts na saída, que aí é Duty Cycle 100%. 100% do tempo se tem 12 volts na bobina. Daí vai sair 12 volts na bobina. Afinal de contas, a bobina é um jumper, né? Fio enrolado, e quando ela recebe tensão contínua ali, ela vai entregar a mesma tensão na saída, e aí você joga 12 volts na GPU. Ou, no caso do VRM das memórias, 12 volts nos chips de memória.
Vou fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem aqui, ó. Vou fazer mais ou menos aqui seguindo o padrão aqui da própria placa de vídeo. Então aqui a gente tem a GPU, que é esse quadradinho aqui que eu fiz aqui no meio. Aqui a gente tem a placa de vídeo, né? Vou fazer aqui uma plaquinha de vídeo aqui, simulando aqui uma placa de vídeo, ó. Aqui a gente tem as portas de vídeo e aqui a gente vai ter o VRM. São 5 fases. Eu vou colocar aqui, ó, 5 fases, tá? Aqui a gente tem o conector de 12 volts da fonte e aqui a gente tem um chip de memória aqui do lado, né? E aqui também a gente vai ter 2 fasezinhas aqui das memórias. Mas eu não vou focar aqui no VRM das memórias, vou focar aqui no VRM principal. Antes do VRM aqui, a gente vai ter os driver MOS, que são esses quadradinhos aqui que ficam em cima de cada fase, ó. E como que funciona, galera? A saída das bobinas, aqui ó, isso aqui são as bobinas, ó. Aqui ó, os R15 aqui, tá vendo? Então aqui são as bobinas. A saída das bobinas todas são ligadas em paralelo. E elas vão para a GPU, ó, mandando tensão positiva. E todas elas são ligadas juntas lá no mesmo ponto, ó, ligação em paralelo. A GPU, ela vai conectada no negativo, de forma direta. Então, o GND dele vai direto na GPU, sem passar por chaveamento, por nada. O negativo vai direto para a GPU e também vai para o chip de memória, enfim. Somente a tensão positiva é que passa pela regulagem. E aqui, cada driver MOS vai ligado em cada bobina. Então, o lado de trás aqui da bobina, onde vai para os driver MOS, para os MOSFETs, enfim, não é ligado em paralelo, somente a saída. Então, aqui, cada driver MOS pulsa na sua bobina certinho. E os 12 volts aqui, ele vai ligado de forma paralela na entrada de todos os driver MOS, os MOSFETs no caso. A alimentação de 12 volts também é feita de forma paralela. Tem casos, como eu disse, né, que pode ser que uma fase aqui seja pelos 12 volts aqui do PCI Express, mas não faz diferença. Isso daqui atua como uma chave, mais ou menos assim, ó, tá? Ficou meio feinho aqui, mas deu para entender, ó. Quando o MOSFET ele não está saturado, ele não está chaveado, os 12 volts eles não estão em contato com as bobinas. Então aqui você não vai ter resistência entre os 12 volts e a bobina, porque está separado. Isso aqui, ó, atua como uma chave liga e desliga, então estão todas elas desligadas. Então ele separou aqui os 12 volts de todas as bobinas. A partir do momento em que o controlador PWM, que é esse camaradinho aqui, ele manda, né, um comando para esse MOSFET aqui saturar, e aí ele vai pegar e vai fechar. Aí sim ele vai atuar como uma chave fechada, ó, tá? Puf, fechou. E aí os 12 volts do conector, ele vai vir para todas. Aqui não vai ser repassado para as bobinas, mas aqui, como ele fechou, ele vai jogar os 12 volts nessa bobina. Só que ele vai jogar um pulso bem rápido. Ele fecha e logo ele abre de novo. Entendeu? E quando ele joga esse pulso de 12 volts na bobina, como a saída de todas as bobinas elas são ligadas em paralelo, a tensão que essa bobina joga aqui no chip, ela vai vir para a saída de todas as bobinas e vai ir para a GPU, no caso, vai alimentar a GPU. E os capacitores que tem aqui também, ó, no pós-VRM, que são esses capacitores aqui, ó, todos eles se carregam com um pulso de uma única fase. E aí quando esse aqui ele abre, né, ele não está chaveando mais, ele abre, aí é o próximo que chaveia. É sempre em sequência. Elas vão pulsando, aí quando essa aqui acaba, volta para a primeira, elas vão em sequência, tá? Elas não chaveiam juntas, elas sempre vão em sequência. Isso aí é para dividir corrente, para não ficar uma fase só muito sobrecarregada. E como a saída de todas são ligadas em paralelo, o pulso de uma única fase carrega todos os capacitores. Tem gente que tem mania de achar que cada capacitor é para cada fase, mas não, todos eles estão ligados em paralelo. Então um pulso de uma única fase carrega todos eles. E aí, galera, tendo isso aqui em mente, quando a gente pega o multímetro na escala de resistência, coloca aqui no negativo da placa, né? Qualquer ponto desse aqui, espelho aqui, é tudo ponto negativo, que é o terra, né? E eu coloco aqui na saída da bobina aqui, eu estou medindo diretamente a resistência da GPU em relação ao terra. Aqui, ó, é como se eu estivesse pegando neste ponto aqui, ó. É como se eu estivesse com a ponta do multímetro aqui, no negativo, e aqui no positivo do chip. Eu estou pegando a resistência da GPU. E as resistências da GPU, elas são baixas mesmo, galera. Inclusive, confunde muita gente aí que vem de outros dispositivos, que mexe com celular, com notebook e tal. Eles vêm para a placa de vídeo e eles acham estranho esse valor de resistência baixa aqui no chip. Acha que a GPU tá morta por conta dessa resistência baixa aqui, né? Deixa eu pegar um ponto de terra melhor aqui. Olha lá.
Olha lá, 0,04 ohms. É uma resistência muito baixa e confunde muita gente acha que a GPU está morta por conta dessa resistência baixa. Mas na verdade não. As GPUs elas têm essa característica de ter resistência bem baixa mesmo, e isso é uma condição normal. Então, pessoal, quando a gente pega uma falha no VRM e os 12 volts aqui, eles ficam com a resistência baixa, igual vocês estão vendo lá, ó, 0,8 ohms, às vezes até mais baixo do que isso, essa resistência, ela é a resistência da GPU. É a mesma coisa de eu estar pegando a medição assim. Por quê? Porque quando o VRM ele apresenta uma falha, algum desses MOSFETs aqui, ele ficou fechado para sempre. Ou seja, ele juntou os 12 volts na bobina. E se juntou os 12 volts na bobina, é um contato só. Ó, tensão passa aqui, passa aqui, passa aqui e vem direto para o chip. Então é a mesma coisa. Eu pegar nos 12 volts e pegar aqui direto no chip, se torna a mesma coisa. Então quando eu meço a resistência dos 12 volts em relação ao terra, eu estou pegando a resistência do chip. Essa resistência baixa que eu estou pegando nos 12 volts lá, isso não é um curto. Foi por isso que eu falei para vocês que não é um curto. Porque o curto era se o 12 volts estivesse ligado direto no negativo. Se eu tivesse isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó, 12 volts direto no terra com uma resistência de 0 ohms. Entendeu? Aí sim isso aqui seria um curto. Só que o 12 volts não está conectado direto com o negativo. Ele está conectado na GPU e a GPU é que está conectada no negativo. Então quem está aterrando esses 12 volts para o negativo é a GPU. Só que isso não é um curto na GPU, porque como eu disse, é um valor de resistência normal dela. E como não é 0 ohms 100%, não é um curto. O que acontece aqui, pessoal, é que a gente mede a resistência da GPU nos 12 volts. Logo, qualquer tensão que você injeta aqui nos 12 volts, ela vai de forma integral para o chip. Se eu jogo 5 volts aqui, vai 5 volts para o chip. Se eu jogo 12 volts aqui, vai 12 volts para o chip. Por isso que a corrente aqui sobe muito quando a placa está nessas condições. Porque se eu jogo 12 volts em uma GPU que trabalha com 1 volt, a corrente no chip sobe muito, assustadoramente. E por isso que a fonte aciona o OCP. Ou às vezes até carboniza o MOSFET. Porque o MOSFET, quando ele trava fechado, aí vem outra característica. Quando ele trava fechado, ele não trava fechado com uma resistência de 0 ohms. Ele vai ter uma resistência aqui entre dreno e source, que a gente chama de RDS, né? Resistência entre dreno e source. O source é a saída do MOSFET aqui que vai para a bobina. O dreno é a entrada aonde vem os 12 volts. Então, quando ele chaveia, ele conecta o dreno com o source. E aí vai ter uma resistência nessa conexão. Essa conexão, esse chaveamento, ele vai ter uma resistência, e geralmente essa resistência não é 0 ohms, ela fica um pouquinho acima de 0 ohms, então o MOSFET também vai perder energia em forma de calor, e ele também aquece, por isso que ele costuma carbonizar, porque na grande esmagadora maioria das vezes a resistência nele se torna maior do que a própria resistência na GPU. Então quando você injeta 12 volts na GPU, o que vai aquecer não é nem a GPU, é o próprio MOSFET, e ele carboniza porque ele tá com a maior resistência na linha. Mas essa resistência baixa aqui, ela não é um curto, isso aqui é a resistência da própria GPU. E por isso que esses casos aqui é bem perigoso para a GPU. No caso de ser no VRM da GPU não é tão perigoso porque a resistência na GPU é muito baixa, então a tensão não se eleva no chip. O componente carboniza primeiro. Então não chega de fato 12 volts aqui no chip. Agora, se a gente vai no VRM das memórias, por exemplo, a resistência já é um pouco mais alta. Olha lá, ó. Olha lá, 37 ohms. É a resistência das memórias e do MC do chip. Então aí se você joga 12 volts nessa bobina aqui, se o MOSFET ele trava fechado, a resistência dele aqui de RDS, né, que é a junção dos dois polos dentro do MOSFET, com certeza vai ficar mais baixo que 37 ohms. Como vocês viram aqui, tá dando 0,8. Então, com certeza vai ficar mais baixo do que 37 e aí sim a tensão se eleva no chip de memória e no MC e aí danifica as memórias e o MC do chip gráfico. Curto, entre aspas, né? No VRM das memórias, dificilmente GPU escapa, tá? E chip de memória também. Geralmente danifica ambos. Mas agora eu vou mostrar aqui para vocês a técnica da gente descobrir, porque essa placa aqui, na verdade, eu já sei que esse valor baixo é no VRM e eu já até sei qual que é o driver MOS. Eu marquei até um X em cima dele aqui, ele tá meio rabiscadinho aqui, tá vendo? Mas eu não fiz nenhum procedimento aqui, eu só fiz o teste que eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu não troquei, não fiz nenhum procedimento. Eu vou estar trocando aqui ao vivo pra gente tentar resolver isso daqui. Uma das formas, quando se tem câmera térmica, é a gente injetar tensão aqui nos 12 volts, usando a fonte assimétrica, injeta aqui a tensão. A corrente, ela vai fluir por terra pela GPU, mas ela vai passar pelo MOSFET que travou fechado. Como eu disse aqui para vocês, ó,
se só esse aqui travou fechado e todos os outros aqui estão abertos, a corrente ela vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar só por esse MOSFET que está fechado, porque os outros eles não estão conectando 12 volts na bobina. Então ela vai passar por aqui, vai para o chip e o chip vai repassar isso para o terra. Esse MOSFET por onde a corrente está passando, como a resistência dele não é 0 ohms, né, ele vai perder um pouco de energia em forma de calor de acordo com a corrente. Quanto maior for a corrente, mais energia em forma de calor ele perde. E aí vai depender da tensão que a gente vai injetar aqui nos 12 volts. Quanto maior a tensão aqui, maior vai ser a corrente. E aí ele vai perder um pouco de energia em forma de calor. A GPU também vai perder um pouco de energia em forma de calor. Também se aquece quando você energiza ela. Mas aí com a câmera térmica você consegue pegar qual que é o MOSFET que está gerando ali um pouquinho de calor. Não é perceptível no dedo, mas com a câmera térmica a gente pega. Só que quando a gente não tem câmera térmica, aí se torna um pouquinho mais complicado injetar tensão aqui direto nos 12 volts, porque o ideal é que você injete a tensão que a GPU trabalhe, não que injete 12 volts, porque como toda a tensão que a gente injeta aqui está indo para a GPU, você jogar 12 volts direto na GPU, você pode ter alguns problemas. E um deles é os capacitores aqui no pós-VRM. Os capacitores aqui que estão em cima, eles estão na linha de 12 volts que entra nos MOSFETs. Como vocês podem ver lá, ó, 16 volts, está escrito em cima deles. Ó. Então eles são capacitores eletrolíticos que podem trabalhar até 16 volts. Mas se a gente pega os capacitores de baixo, que já estão aqui na tensão regulada na saída da bobina, que é a tensão que a GPU trabalha, são capacitores de 2.5. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas 2.5 volts. Então se você injeta, por exemplo, aqui 2 volts, que é a tensão que esses capacitores suportam, às vezes 2 volts só não vai ser suficiente para esse MOSFET aqui que travou fechado, né? Ele aquecer a ponto de você sentir no dedo. Principalmente se ele tiver com uma resistência muito baixa, né? No chaveamento. Para você conseguir fazer ele aquecer a ponto que você sinta no dedo, você vai ter que injetar tensão acima de 2 volts. Só que você injetar tensões acima de 2 volts, aqui você pode comprometer esses capacitores. Esses capacitores aqui, se você joga tensão acima de 2.5 volts nele, eles vão começar a entrar em fuga. Aí você vai alterar as propriedades dele de ESR, de veloz, né? Que eu já falei aí em outros vídeos no canal sobre isso. Então a gente tem que respeitar a tensão que a GPU trabalha, até mesmo na hora de injetar uma tensão. Então a técnica que eu vou mostrar aqui para vocês, como eu disse, com a câmera térmica, você injetando 1 volt aqui nos 12 volts, provavelmente você vai conseguir pegar o componente que está aquecendo, porque a câmera térmica ela é muito precisa, qualquer variação ali de 0.3 graus, né, 0.2 graus, a câmera térmica pega. Mas se você não tem uma câmera térmica, o que eu indico para vocês aqui é, em vez de vocês injetarem a tensão no negativo, colocando um polo da fonte assimétrica, né, que é o polo negativo, colocando no negativo, e o positivo colocando nos 12 volts, eu recomendo para vocês a colocarem o polo negativo aqui, nesse ponto. No caso, na alimentação positiva da GPU. Vocês vão saltar a GPU e colocar o polo negativo na saída da bobina, né? Eu marquei aqui, mas no caso é na saída da bobina aqui. Ou do outro lado da bobina, tanto faz. A bobina, como eu disse, é um jump. No caso, na saída do MOSFET. Porque como todas as bobinas elas são ligadas em paralelo, você colocar o negativo aqui, 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 aqui ou aqui, dá na mesma. E aí você colocando o negativo aqui, e aí sim você injetar os 12 volts aqui, né? Os 12 volts não, né? A tensão positiva aqui, o que você vai estar fazendo? Você vai estar isolando a GPU. A corrente não vai passar da GPU para o terra, porque o terra você já colocou ele aqui. Na saída da bobina, a corrente já vai fluir por terra. Então aí você isola a GPU e você também isola os capacitores, né? Então a GPU não vai perder energia em forma de calor. Somente o MOSFET que travou fechado é que vai drenar o positivo para o negativo. Então os 12 volts vai sair daqui, ele vai entrar em todos os MOSFETs, só que os outros estão abertos, então eles não vão repassar para as bobinas. O que vai repassar é o que está fechado, no caso esse aqui, por exemplo. E aí a corrente todinha vai passar somente pelo MOSFET que está com defeito, que é o que travou fechado. E ele vai aquecer, por quê? Porque você colocou o negativo logo na saída dele. Como ele tem uma resistência bem baixa, qualquer 1 volt que você jogar nele, ele vai puxar corrente pra caramba. E daí sim você consegue fazer esse MOSFET aqui gerar muito calor com pouca tensão. Aí depende de quantos amperes você vai deixar passar ali na fonte assimétrica. Aí você vai subindo a corrente na fonte assimétrica de pouquinho, 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 até você começar a sentir no dedo o que está mornando. E ali você mata. Então a técnica que eu vou mostrar para vocês aqui agora é esta. Mas antes,
Para a gente saber se esse valor baixo de resistência no conector, né, ele é de fato o VRM, né, algum MOSFET que travou fechado ou se foi algum outro componente no circuito, é muito simples. Olha o que a gente faz. Eu vou pegar aqui a fonte assimétrica, tá limitada já em 1 volt, e eu vou limitar essa corrente aqui um pouquinho menor, tá com 1 ampere, eu vou colocar aqui meio ampere. E o que eu faço? Procedimento padrão. Vou aterrar aqui o negativo na carcaça e eu vou injetar aqui o positivo lá no positivo, aqui no pino mesmo. Aí, ó, injetei. Olha lá o que a gente vê na fonte assimétrica. Bateu aqui o consumo de 500 mA, que foi o que eu limitei, e a tensão ainda não conseguiu bater 1 volt, porque foi limitado pela corrente. Mas aqui a gente tem 630 milivolts que está fluindo, né? E aqui com o multímetro, ó, a escala de tensão, corrente contínua, eu vou aterrar a ponta negativa do multímetro aqui também. E eu vou colocar lá na saída de qualquer bobina. Qualquer bobina. Como eu disse, ó, a saída de todas as bobinas são ligadas em paralelo. Então, qualquer uma que eu pegar, eu estou pegando aqui no mesmo ponto de alimentação do chip. Tá? Então, eu pego qualquer bobina aqui, eu vou pegar essa de baixo, ó. E eu vou ver se eu tenho tensão. Ah lá. Eu tenho ali 531 milivolts saindo na bobina. Não tem como eu saber qual é o driver MOS que está jogando essa tensão que eu estou injetando aqui, ó. Porque como eu disse, a ligação aqui na saída de todas elas é em paralelo. Então qualquer fase que eu pegar aqui eu vou ter os mesmos 530, tá? Mas eu sei que essa falha é no VRM. Porque uma placa em condições normais que não está com defeito, era para eu ter 0 volts ali no VRM, porque todos esses MOSFETs aqui eles deveriam estar abertos. Eles deveriam estar atuando como chave aberta. Ou seja, tem um deles aqui que está fechado e está jogando essa tensão que eu estou jogando no 12 volts direto para a saída, né, e indo para a bobina. Então aqui eu sei que é uma falha de VRM. Só pela essa tensão vazando aqui na bobina eu sei que é uma falha de VRM. Então aqui eu já ignoro todas as outras possibilidades de ser capacitor cerâmico, etc, etc. E agora eu vou mostrar aqui o que a gente faz, que foi isso aqui que eu mostrei para vocês, da gente aterrar na saída da bobina. Primeiro, eu vou fazer do jeito convencional, que é o que a turminha aí mais usa, né? Que é injetar tensão aqui direto nos 12 volts. O que acontece? Injetar tensão aqui nos 12 volts, como eu falei para vocês, a gente fica limitado ao máximo dos capacitores aqui da saída do VRM, que é 2.5 volts. Então eu posso injetar até 2.5 volts. 2 volts por segurança. Eu vou pegar aqui a fonte assimétrica. Tá limitado aqui na fonte assimétrica 1 volt. Vou jogar aqui direto nos 12 volts aqui, ó. Vamos ver lá? Deu aquele mesmo consumo que eu falei para vocês, então eu vou liberar um pouco mais de corrente, ó. Colocar aqui 1 ampere. Quase deu 1 volt. Então vamos subir aqui, 1 ampere e meio. Pronto. Deu 1 volt lá, agora foi limitado pela tensão. O consumo com 1 volt, que é a tensão que a GPU trabalha, mais ou menos, está em 1 ampere. E esse consumo é o consumo da própria GPU. A GPU ela consome energia lá, inclusive ela está mornando aqui já, ó. Ela consome energia quando você injeta tensão nela. Então ela vai ter um consumo de corrente aqui. E parte desse consumo é o MOSFET ali que travou fechado, transformando energia em forma de calor. Mas é uma parcela bem pequena. Então, ó, ele nem aquece. Como eu disse, ó, no dedo não dá para sentir. O que está com problema é o primeiro ali em cima. Eu já estou com a mão em cima dele, ó. E ele está na mesma temperatura dos outros. Exatamente na mesma temperatura. Se eu subir essa tensão aqui para 2 volts, já não é uma tensão saudável para a GPU trabalhar com um V-Core de 2 volts, mas como não está tendo comunicação aqui no chip, né, ele não vai aquecer tanto. Só que eu vou precisar de subir bastante essa corrente, tá? Aí eu vou colocar lá 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, 5 amperes. Bateu 2 volts. Vamos ver quanto deu de corrente. 4,6 amperes é o que o chip está consumindo com 2 volts. Ele já está aquecendo bastante. Já está uns 40 graus aqui. Já dá para sentir no dedo. Então, ou seja, a GPU está consumindo essa corrente toda e ela está aquecendo. Parte dessa corrente de 4,5 amperes está sendo perdida no MOSFET em forma de calor, mas é uma corrente pequeniníssima, porque olha lá, eu não sinto no dedo. Ainda está na mesma temperatura todos na mesma temperatura. Eu não consigo sentir no dedo o que está com defeito esquentando, tá? Então esse consumo todo aqui, ó, a GPU já está queimando o dedo, que ela está com um V-Core bem alto já. Acima de 2 volts, além de não ser saudável para a GPU, porque eu teria que subir mais ainda essa tensão para eu sentir esse MOSFET com defeito esquentando. Só que acima disso já não é saudável nem para a GPU e nem para esses capacitores aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que com apenas 1 volt, joguei 1 volt de novo. E aí o consumo já está caindo lá, ó.
Ah lá, já está esfriando a GPU, já esfriou bastante. E com essa tensão e esse consumo ali, agora está 1.3 amperes, ó. Cerca de 1.3 amperes que a GPU tá consumindo aqui com 1 volt. No dedo você não vai conseguir nunca, mas na câmera térmica aqui a gente já consegue pegar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E como vocês podem ver aqui, ó, tá ali agora 30 graus, olha lá, do lado da GPU ali dando 31 graus. O VRM, nada. Mas aqui eu não estou injetando tensão, isso aqui é o calor que já estava. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou injetar os mesmos 1 volt lá, ó, direto nos 12 volts e o aterramento está sendo feito pela carcaça, ou seja, a corrente vai estar fluindo da GPU para o terra, né? Ligação convencional. Puxou lá agora 1.1 ampere. Como vocês podem ver, a GPU já começou a aquecer, ó. Tá dando ali 32 graus já, vai chegar a 33 agora aí, mas enfim, olha lá, a GPU já tá aquecendo, mas olha ali para vocês verem, ó, a gente não consegue ainda ver, mesmo com a câmera térmica, ó, ainda não dá para ver ali o MOSFET que tá com problema. A GPU, ela tá se sobressaindo muito aqui porque ela tá aquecendo bem mais. Eu vou colocar a lente macro aqui na câmera térmica para a gente isolar a região do chip que tá quente e vou focar só lá no VRM e vamos injetar de novo lá esses 1 volt. E ainda assim, não dá para ver nenhum MOSFET ali aquecendo, tá? Ou seja, nem com a câmera térmica tá dando para identificar apenas com 1 volt. Daí eu vou colocar aqui 2 volts. E vamos lá com 2 volts, igual eu tinha feito aquela hora. Eu vou colocar até um dissipador aqui agora em cima da GPU, porque a GPU ela já esquenta muito com essa tensão. E vamos lá de novo. Agora puxou 2 amperes, não, 4 amperes e meio. E vamos, ah lá, agora a gente consegue ver, ó, com 2 volts deu para ver, ó. Olha lá o MOSFET lá em cima. O driver MOS no caso, a pontinha dele, ó, a berolinha dele, ó. Tirei aqui o pino, na hora ele esfriou. Coloquei aqui o pino da fonte assimétrica lá, aqueceu na hora. Só que olha o aquecimento dele, galera. Ele está em 32 graus. Ó, tirei, coloquei. 32 graus. A nossa pele é mais quente do que isso. Então acaba que a nossa pele passa energia térmica para ele. Você não vai sentir na sua pele isso aí aquecendo de jeito nenhum. E o do lado está em 31,6 graus. Ó. Um está 33, o outro está 31, está 1,5 grau só. Tá vendo? Então a gente não consegue perceber com o dedo. Com a câmera térmica do jeito convencional aqui, ó, já deu para identificar qual que é. É o primeiro lá em cima que eu tinha marcado. Só que a GPU aqui, ó, já tá quente pra um caralho, ó. Então, com a câmera térmica, com 2 volts ali, né, deu 4 amperes de corrente, uma corrente bem alta, deu para identificar. E ainda assim, a corrente teve que passar pela GPU, né, a GPU aqueceu. Agora, eu vou fazer do jeito, a técnica que é a intenção aqui do vídeo. A gente isolar a GPU, fazendo aqui, ó, o aterramento por aqui. Em vez de aterrar na carcaça, que seria aterrar por aqui, né? A mesma coisa que aterrar no negativo, a gente vai aterrar no positivo da GPU. Dessa forma, a gente isola a GPU e ainda, de tabela, a gente isola os capacitores aqui que não podem receber mais que 2,5 volts. Por que a gente isola esse capacitor? Porque olha aqui, esse capacitor também ele tem um polo que vai ligado no negativo aqui, ó, e o outro polo dele vai ligado no positivo. Então, quando eu injeto tensão da forma convencional, que foi a que eu mostrei aqui agora, colocando a ponta da fonte assimétrica no negativo e a outra no positivo, eu estou energizando tanto a GPU quanto estou energizando os capacitores também, tá? Agora, quando eu passo o negativo para cá, eu estou colocando o negativo no polo positivo do capacitor eletrolítico. E o outro polo que está no negativo não vai ter nada nele. Então, ele não vai estar sendo energizado, eu vou estar energizando só um polo dele. Então o capacitor também ele vai ser isolado. Dessa forma eu posso colocar a tensão que eu quiser, eu posso injetar a tensão que eu quiser aqui no VRM, que eu não vou estar sobrecarregando nem a GPU, nem os capacitores. E todo esse consumo de 4 amperes que a GPU estava consumindo e gerando calor, né, esse consumo todo ele vai ser repassado pro MOSFET que está com defeito. Então ele vai aquecer bem mais rápido com bem menos tensão. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. É bem simples. Aqui a ligação como estava sendo feita, galera, ó, negativo na carcaça, positivo lá no conector, tá? Agora o que eu vou fazer? O positivo continua no conector, só que o negativo, em vez dele ficar na carcaça, ele vai ficar aqui na bobina. Somente isso que é a mudança. A gente fazendo isso aqui, ó, essa troca, a gente isola a GPU e os capacitores. Fechou? E redireciona todo o consumo para o componente que está com defeito. Eu não sei se eu vou conseguir pegar a garrinha negativa aqui da fonte assimétrica. Deixa eu ver se eu consigo. E vou tentar abraçar ela aqui na bobina. Vamos ver? Se eu conseguir vai ser até melhor.
Aí deu certo. Então aí eu coloquei a garra negativa na bobina. Como eu disse, pode ser qualquer bobina. Todas elas são ligadas em paralelo. E o positivo eu vou estar colocando lá no 12 volts mesmo, tá? Aí não muda. Lá no 12 volts que está com valor baixo de resistência. Vou diminuir essa tensão aqui. De 2 volts eu vou colocar 1 volt. E eu vou conectar aqui direto lá no 12 volts da mesma forma que eu tinha feito antes. Opa, aí ó, não está encostando na bobina, tá vendo? Agora sim. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença agora que eu redirecionei tudo para o MOSFET. Agora deu 0,84 volts, 830 milivolts aqui, e já puxou 5 amperes. E a GPU, ó, fria, 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 fria. O componente aqui já está começando a mornar, tá? Já dá para sentir no dedo aqui um pouquinho. Mas ainda está pouco. Não dá para a gente subir isso aqui mais. Vamos subir essa corrente aqui mais, ó. Porque aqui eu não preciso de me importar com a corrente. Toda essa corrente que eu estou colocando aqui, ó, ela está indo toda pro componente. Aqui na câmera térmica eu já pego. Se eu venho aqui na câmera térmica, ó, tirar aqui a lente macro, porque agora a GPU ela não está aquecendo mais. Olha lá. Viu o pontinho lá em cima? Tirei. Olha lá o pontinho no canto superior. Bem aqui, ó. Nessa região. Olha lá. Encostei. Olha ele aquecendo. Tirei. Então na câmera térmica aqui eu já pego. O GPU, como vocês podem ver, olha lá, ele aqueceu. A GPU, ó, nem morna. Fria, 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 fria. Como eu disse, eu isolei ela. E olha lá o componente lá em cima brilhando, ó. Tirei, olha ele apagando. Então aqui na câmera térmica a gente já mata. Mas eu quero pegar no dedo. Vamos lá? Vou continuar subindo isso daqui. Esse cabinho aqui, ele é meio merda, tá, pessoal? É capaz desse cabo aqui começar a perder energia em forma de calor, né? Nesse caso aqui eu uso a outra fonte aqui que ela é mais braba. Mas vamos lá. Vou tentar nessa aqui mesmo. Aí eu vou ter que subir bastante aqui a corrente, ó. Pra gente conseguir pegar no dedo. 10 amperes é a capacidade máxima dela. Eu vou colocar aqui 2 volts. 2 volts. Esse cabo aqui eu acho que não aguenta 10 amperes não, hein? Esse cabo vai pro TOD. Ah lá, deu 1.8 volts, já puxou os 10 amperes. Vamos ver lá a temperatura? Ah lá, já deu 37 graus lá em cima. Ó, aquece muito rápido. Ele só não aquece mais por conta dessa ponteira. Eu vou pegar outra fonte assimétrica aqui, ó. Aqui, ó, e fica mais um ensinamento para vocês. Com a câmera térmica, a gente já consegue ver nitidamente ele aquecendo, tá? Já ia ser o suficiente aqui. Dá para ver nitidamente a pontinha dele lá, ó. 41 graus, ó. Com 41 graus aqui, já dá para sentir no dedo, tá? Vamos ver aqui. Ah, tranquilamente, ó. Já tô sentindo aqui no dedo ele mornando. Já dá para sentir tranquilamente, ó. O do lado gelado, tranquilamente, ó. Aqui eu já matei aqui no dedo qual que é. Daí aqui era só tirar no ar quente ali, trocar e já era. Tá? Já deu para sentir. Só que olha aqui, a fonte até acionou a ventoinha, o cabo tá quente pra caramba. Olha aqui para vocês verem. Fica um ensinamento para vocês, galera. Tem que ser cabo com condutor grosso, não pode ser esses cabos fininhos, porque ele perde energia em forma de calor. E aí esse consumo de 10 amperes não está indo de fato para o MOSFET. Acaba que a resistência do cabo ela é maior do que a do chaveamento do MOSFET, né? A do RDS. Então eu vou pegar aqui a câmera térmica, ó, e eu vou mirar aqui no cabo para vocês verem. Olha aqui a temperatura que está o cabo. Olha o cabo lá, 40 graus. 43. E só aquecendo, ó. Tá vendo? Tirei, aí o cabo vai começar a esfriar. Ele não vai ficar quente um tempão ainda. Olha lá, o cabo ficou incandescente aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Esse cabo aqui não aguenta essa corrente. Então aí o que a gente faz? Vou trocar essa fonte assimétrica. Vou tirar ela aqui. Tá, daqui eu vou usar a outra. Porque essa outra aqui eu tenho um cabo aqui cabuloso. Importante vocês terem isso aqui, esse recurso, para quando precisar. Se tiver câmera térmica, não precisa, como eu disse. Com 1 volt ali já deu para ver o componente aqui esquentando. Mas se você não tem câmera térmica, um cabo desse aqui ajuda muito. Então vamos lá. Tá 12 volts aqui, eu vou colocar 1 volt. E a corrente aqui, vamos começar aqui, sei lá. Como esse cabo aqui já é mais bruto, o componente ele pode até carbonizar. Eu vou começar com a corrente de 2,5 amperes mesmo. E aí eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou aterrar aqui o negativo na bobina e o positivo eu vou colocar na outra bobina aqui, ó. É, garrinha jacaré também eu consigo fazer assim, ó. Preciso nem de soldar fio. Pronto. E eu vou ligar, ó. Olha como é que a tensão tá bem derrubada agora, tá vendo? Tá mais derrubada do que na outra. Por quê? Porque o condutor aqui, a resistência é bem mais baixa. E aí, vamos ver? Ó, ainda não dá para sentir, não. Se você multiplica aqui a corrente pela tensão, a potência aqui 1 watt está bem baixa. Então aí a gente tem que subir um pouquinho essa corrente. Beleza? Vamos lá? Colocar 3 amperes, 4 amperes. Vamos ver o que deu. Já foi para 0,3 volts. Vamos ver se já dá para sentir. Ainda não, ó. A tensão ainda continua bem derrubada, tá?
6 amperes. Vamos ver se subiu 1 volt. Olha lá, a tensão ainda continua bem derrubada. O RDS desse MOSFET aqui travou com uma resistência bem baixa, galera. Bem baixa mesmo. E vamos continuar subindo. Vou colocar os mesmos 10 amperes agora. Olha lá, com 10 amperes ainda não chegou nem a 1 volt, tá? Mas aqui a gente já tá começando a ter uma potência em watts mais considerável. Ó, aqui eu já consigo sentir mornando no dedo já. Vou subir mais. Essa fonte assimétrica aqui tem até 30 amperes. Então o céu é o limite. Aí, ó, tá vendo? Agora já tá esquentando bastante. E não chegou a 1 volt ainda. Eu vou subir aqui até chegar a 1 volt. 16 amperes. Pronto. 15,74 amperes. A gente conseguiu elevar a tensão aqui para 1 volt. Então aqui neste momento a gente tem 15,7 watts de potência. E aí, aqui ó, já tá começando a queimar o dedo. Já tá esquentando bastante já esse MOSFET aí. No caso, esse driver MOS, né? Os outros do lado estão recebendo calor de tabela, mas não tá tão quente quanto o primeiro. Nossa, o cabo tá pegando fogo. É uma corrente muito alta. No caso aqui, ó, a emenda, né, da bobina aqui, ó, porque não tá soldado o fio, né? Ele tá encostando aqui. Vamos ver aqui na câmera térmica? Vamos lá, só pra gente finalizar. Componente aqui embaixo, que é o MOSFET que tá zoado, onde é que eu tô com o dedo, ó, ele aqui, ó. Coloquei exatamente em cima dele, ó. Por isso que já tá quase queimando o dedo, ó. Tá 56 graus já, ó. 57 agora. Os outros do lado estão frio. E olha lá a ponteira da garrinha jacaré, 63 graus. Tá bem quente por conta dessa corrente de 16 amperes. E o componente aqui embaixo, batendo aqui agora quase 60 amperes. Aqui já tá, se eu botar o dedo ali, já queima. Então aqui com o dedo, ó, já tá bem quente já, ó. Então, olha lá, e os outros do lado estão tranquilos. Com essa técnica aqui, vocês conseguem identificar qual componente que está com problema, dependendo aqui de como ficar o RDS, né, a resistência de chaveamento do MOSFET. Se a resistência ficar muito baixa, ele vai demorar muito para perder energia em forma de calor. Eu tive que colocar quase 15 amperes para subir 1 volt. Mas se ele travar aqui, né, chaveado com uma resistência um pouquinho mais alta, com 4 amperes aqui você já consegue pegar no dedo, ele já esquenta bastante. E é isso aí, mas vocês têm que ter uma fonte assimétrica boa, tá? Por isso que para mexer com placa de vídeo eu sempre recomendo fonte assimétrica de pelo menos uns 20 amperes, por conta disso daí. Mas, como vocês viram aqui, ó, dá para identificar facilmente sem a câmera térmica. Com a câmera térmica facilita bastante, inclusive com a câmera térmica vocês nem precisam de ter uma fonte aí de 20 amperes muito forte, que qualquer aquecimentozinho ali vocês já conseguem pegar. Mas aqui, ó, GPU, ó, fria. Olha lá. Como eu disse, a gente isola ela completamente. E os capacitores aqui dela também. É isso aí, a gente concentra tudo no componente lá que travou fechado. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai trocar esse componente. Eu já deixei aqui tudo pronto, vou desligar aqui a fonte simétrica. E o cabo, como vocês podem ver, ó, friozinho, ó. Então aí a gente consegue, com este cabo, né, a gente consegue redirecionar tudo para o circuito, né? A gente não perde nenhuma energia em forma de calor aqui nos condutores. Fechou? Então aqui agora eu já deixei aqui um driver MOS idêntico, o mesmo modelo, já deixei ele pronto aqui. Peguei da sucatinha ali, ó, que a gente vai substituir aqui pelo que tá com problema. Fechou? Então vocês perceberam aí, pessoal, que sem fazer muita análise de circuito, medir tensão, resistência disso, daquilo, somente injetando tensão aqui no ponto certo, a gente consegue identificar o defeito bem fácil, até mesmo sem uma câmera térmica. Só guardar isso aqui e jogar de lado aqui, para liberar a bancada, que agora a gente vai meter a mão na massa para resolver esse problema aí. Então aqui, pessoal, primeiro a gente tem que arrancar esse capacitor aqui na frente. Tem gente que não tira, tá? Mas eu gosto de tirar, porque capacitores eletrolíticos, eles são bem sensíveis a calor, beleza? Inclusive lá no vídeo que eu fiz do review daquela ferramenta da Finis, eu falei sobre essas peculiaridades dos capacitores. Inclusive foi uma aula de capacitor muito maneira. Então eu tiro esse aqui, pelo menos esse que tá bem na frente aqui, porque eu vou ter que jogar muito calor aqui. Então esse aqui eu vou tirar ele. E para tirar esses capacitores, pessoal, placa de vídeo aí, quem tem experiência com circuito de placa de vídeo, sabe que PCB de placa de vídeo dissipa calor demais. Então tem que ser um ferro de solda forte para conseguir extrair esses componentes com facilidade. Eu já tô com a Quick aqui ligada, ela tá em 300 graus, eu já vou jogar logo aqui 400 graus, beleza? Quanto mais rápido a gente tirar esse capacitor daqui, menos ele vai sofrer, né? Então aqui não tem muito segredo, ó. Esse da pontinha aqui, eu vou colocar um fluxo aqui, vou contaminar com a solda lead, né, que tem um ponto de fusão um pouco mais baixo, que ajuda, ela facilita ali a soltar o componente. Ó, tem casos que eu só encosto aqui e ele já cai, dependendo da PCB. Ele sai, ah lá, caiu, viu? Aí, ó. Pronto, então aqui eu já tirei ele, já está isolado.
Agora o que eu vou fazer? Vou pegar uma fita laminada aqui, porque mesmo tirando ele, o outro ali ele também tá próximo. Eu vou dar aquela isoladinha marota aqui, ó. Faço a curvinha nele aqui. Pego mais um pedacinho aqui só pra gente isolar as bobinas, tá? Também não é bom aquecer muito essas bobinas, viu, pessoal? Você pode tirar o esmalte do condutor interno dela e fazer um elo fundir com o outro. E aí a bobina vai perder suas propriedades. Então eu sempre coloco aqui também uma fitinha aqui, só para dar uma protegida extra aqui nessas bobinas, que atrasa o aquecimento nela. Se ficar com calor muito tempo aqui, vai aquecer do mesmo jeito, mas a intenção aqui é a gente arrancar isso bem rápido, tá? Como? Usando o nosso pré-heater. Recomendo muito para vocês adquirirem esses pré-heaters aqui, ó. Isso aqui facilita muito para extrair componente de placa de vídeo. Placa de vídeo é um circuito bem nojento para tirar componente por conta da PCB, que tem muita camada de cobre espesso, né? Então aqui eu apoio aqui a região aqui no bocalzinho. A gente olha se não tem alguma coisa embaixo que derrete, ó. A gente tem aqui essa proteçãozinha aqui do parafuso, né? Eu vou arrancar lá fora aqui para não derreter. Pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Tá? Pegando bem de ladinho aqui, ó. Ligo aqui com a temperatura no máximo. E aí eu vou esperar um pouquinho aqui a região aqui aquecer. Aí já tá ficando bem quente. E aí na hora que chegar na temperatura ideal aqui de pré-aquecimento, aí eu vou vir aqui no bocal de ar quente e aí a gente acaba de tirar. E daí, pessoal, eu já vou tirar um e colocar o outro. Lá no curso que eu tô montando de reparo de placa de vídeo, inclusive no próximo vídeo do canal eu já devo estar anunciando uma pré-venda, tá? Lá no curso eu vou detalhar muito bem essas técnicas de soldagem, principalmente desses componentes SMD, controlador PWM, driver MOS, Power Stage. Muita gente não tem sucesso na soldagem disso daqui, tem que tentar várias vezes, a região fica amarelada, não consegue fazer todos os pininhos ali soldarem certinho, e eu tenho aí uma técnica muito boa para estar fazendo isso daqui. Mas aqui no caso eu vou tirar um e colocar o outro, tá? Já vou aproveitar o aquecimento, eu vou tirar um e colocar o outro, verificar como é que ficou, geralmente funciona. Essas técnicas aí eu vou estar mostrando lá no curso. Ó, já tá ficando bem quente. Já vou jogar aqui um fluxozinho aqui em volta. Como esse componente está com defeito, pessoal, eu vou jogar bastante calor para ele sair assim o mais rápido possível, tá? Quanto mais rápido ele sair aí, melhor. Aí na hora que eu for colocar o outro, eu diminuo um pouco aqui a temperatura. Vamos lá. Como eu disse, olha lá, saiu já, tá vendo? Quanto mais rápido você tira o componente, melhor é, menos vocês estressam ali a região. Como já está pré-aquecido, eu vou diminuir um pouco a temperatura aqui do pré-aquecimento, para ele só manter quente aí, mas não continuar aquecendo mais do que isso. Agora aqui eu vou diminuir um pouco aqui o fluxo do ar, vou diminuir a temperatura do bocal também. E aí agora eu já vou colocar o outro componente lá, ó. Colocar ele na mesma posição aqui. Beleza. Ah lá, ele mesmo já chega. Só aquela conferidinha básica. Tá soldado. Desligo só o aquecimento da base e deixo ela continuando jogando ar frio ali para esfriar. E é isso, galera. Tá soldado, ó, do jeito que tá aqui. Se a gente tira a placa aqui e mede a resistência, deixa eu tirar aqui, né, os protetores. Ó, como vocês podem ver, ó, a região não ficou amarelada. O MOSFET lá, o driver MOS não ficou amarelado, a bobina não ficou amarelada, tá no padrão, né? A troca foi feita bem rápido. E se a gente pega aqui agora, ó, na escala de resistência, a gente já vai perceber que os 12 volts lá provavelmente já voltou a resistência para o normal, né? A gente tirou ali o MOSFET que está atuando como chave fechada. Vamos ver a resistência. Ah lá, os capacitores carregaram. Ah lá, já foi para a escala de 2K, ó, 2.000 ohms. 3K, pronto, resistência no 12 volts voltou ao normal. A gente tirou o componente que está atuando como chave fechada. E a gente consegue medir direto nele aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem aqui o pinozinho, esse da direita aqui, ó, o superior direito em cima, que é esse aqui, ó. Tá? É onde entra os 12 volts. Esse aqui é GND. E aqui embaixo, ó, é o source, que é o que vai para a bobina. Então a gente já consegue medir direto nele aqui, ó. Com ele fora, a gente pega o 12 volts e coloca lá. Ó.
E aí pega na saída aqui embaixo, ó. Olha lá a resistência, 0 ohms. Ou seja, ele tá com defeito. Tá atuando como uma chave fechada. Então realmente era ele mesmo, tá com defeito. Tirou, resistência no 12 volts voltou ao normal. Provavelmente eu ligando na placa do jeito que tá aqui agora, ela já vai funcionar. Tá? Vamos ver aqui só se todos os pinos soldou certinho, se não tem nenhum encostado um com o outro. Tá tudo perfeitinho. Vamos ligar aqui para fazer o teste? Já esfriou ali. Eu vou ligar aqui agora na tora. Não tem problema ligar sem esse capacitor, tá? Esse capacitor que é de filtro da linha de 12 volts e todos os outros aqui estão ligados em paralelo, não tem problema. Isso aí eu vou colocar ele ali já já. Ligar também aqui a fonte assimétrica aqui no cabo Riser. A fonte assimétrica aqui eu tenho que ajustar aqui de novo ela para o padrão, né? Eu vou limitar aqui a 2 amperes e a tensão colocar 12 volts. Eu coloco 12.1 porque perde um pouquinho no cabo aqui, porque o cabo é comprido. Pronto, vou dar um on. Aí, pessoal, ó, a placa já habilitou o VRM todo. Ó, a GPU já começou a esquentar, vou colocar um dissipador aqui em cima dela, pra gente ver no osciloscópio o funcionamento. Aí aqui, padrãozinho, a terra aqui na carcaça mesmo. E a gente pega lá, antes da bobina, na frente do MOSFET, ah lá. Inclusive o MOSFET que a gente trocou, já tá pulsando lá, ó. Deixa eu dar um auto set aqui, ah lá. É normal ele ficar assim, tá, pessoal? Porque essa placa usa controlador PWM Infineon, né? E quando ela tá em idle, ela desativa as outras fases. Provavelmente as outras nem funcionam. Olha lá, ó. Aí, estão inoperantes. Essas outras aqui, elas só habilitam depois que o sistema está carregado e quando tem demanda no chip. Então as outras ficam em idle aqui para melhorar a eficiência da placa, né? Porque o VRM, quando ele está funcionando, ele perde energia em forma de calor, né? No MOSFET, na bobina. Então, quanto menos fases funcionando, mais eficiente a placa se torna, né? Menos energia em forma de calor ela perde. Mas o driver MOS que a gente substituiu é o único que é habilitado com a placa em idle. É a primeira fase que era que estava com problema. A gente tem ali ele modulando certinho. E se a gente pega aqui no multímetro, escala de tensão, vamos ver. Olha lá, a gente já tem lá os 913 mV regulado na saída da bobina. A gente vai ter essa tensão em todas as outras bobinas, como eu disse, a saída é ligada em paralelo, né? Você vai ter essa mesma tensão na saída de todas. E aí a gente tem as outras tensões também, né? Aqui de memória, opa, aqui 1.35 volts. E pronto, pessoal, a placa já habilitou toda, já está funcionando. Se eu ligar ela no PC lá agora do jeito que está aqui, ela já vai dar imagem e vai funcionar normal. Claro que essa placa vai ter que ficar no teste, que a gente não sabe por que esse driver MOS aqui ele entrou em curto. Ele pode ter entrado em curto por superaquecimento, às vezes o thermal pad ali do heatsink não estava encostando nele, ele pode ter danificado pelo usuário estar usando fonte de má qualidade, e aí fica jogando 12 volts com muita variação, muito ruído, muito ripple ali, né? Isso é prejudicial. Como também pode ser um mau funcionamento do controlador PWM. Pode ter mandado ali comando de balanço de corrente errado nas fases, ele ficou mais sobrecarregado que as outras e enfim. Então isso aí a placa vai ter que ficar no teste. Tem um videozinho lá no meu Instagram, tá? Inclusive quem não me segue nas minhas redes sociais aí, tá tudo aí na descrição. Lá no Instagram eu postei um vídeo usando a câmera térmica mostrando esse teste aqui no VRM. Liga a placa com um circuito exposto assim mesmo, né? E aí a gente coloca, limita o power limit lá no MSI Afterburner. Porque como não vai ter dissipamento de calor em cima do VRM, você não pode deixar ele funcionar com uma corrente muito alta, senão ele vai aquecer demais, passar ele dos 100 graus, né? Então joga uma corrente bem baixinha, porque já dá pra gente ter uma noção pela câmera térmica se tem alguma fase que está sobrecarregada, tá puxando mais corrente do que as outras, que isso aí já pode indicar um balanceamento errado de corrente ou um funcionamento errado ali da fase. E daí eu vou fazer todos esses testes aqui, beleza? Eu vou ligar lá no cabo Riser ali, na bancada, com o circuito exposto, com o dissipador provisório aqui em cima. Vou monitorar o funcionamento dessas fases, ver se tá tudo ok. Nesse teste inicial, estando tudo ok, daí eu vou montar a placa para colocar no teste definitivo, teste prolongado ali por horas e horas e horas. Eu já não monto de cara ela assim. Com esses reparos em VRM, eu já não monto de cara definitivo e deixo lá, porque a chance do VRM entrar em curto de novo, né? Curto, entre aspas, né? É grande porque a gente não sabe o porquê que esse problema aconteceu. Geralmente ele acontece por falha do componente mesmo, do MOSFET mesmo. Trocou ali e resolve 100%. A grande esmagadora maioria é assim.
mas a gente tem que ter certeza, né? Afinal de contas, a gente vai mandar isso para um cliente que está em outro estado. Se der algum problema lá, tem todo o transtorno de mandar a placa de volta, ele ficar sem a placa lá por mais tempo. Então eu faço toda essa conferência para ter certeza de que não vai dar problema novamente, né? A curto prazo, pelo menos. Então é isso. Então eu vou fazer esses testes aqui agora. Depois, quando eu for montar a placa definitivamente para colocar um teste lá, aí eu volto com o vídeo aí para vocês, só pra gente concluir. Fechou? Então, pessoal, eu não ia gravar essa parte aqui não, esse teste que eu falei que eu ia fazer, mas eu vou filmar aqui um takezinho só para vocês entenderem aí o que eu tinha falado. Então aqui a placa, ó, ela tá ligada com o circuito exposto, como eu falei, tá ligada no cabo riser, lá na placa-mãe. Aqui tem um dissipador provisório em cima da GPU, ele tá solto aqui inclusive, tá? Tá só com pasta térmica, mas ele tá solto, ó, tá só apoiado. Aí ele vai ligado no conector de fã da própria placa de vídeo mesmo, e aí ele vai usar a curva de fã da própria placa de vídeo normalmente. O osciloscópio aqui do lado, e aí o monitor conectado. Tá? Simplesmente isso. E aqui no PC, o que eu faço? Eu até esqueci de falar, pessoal, qual que é o modelo dessa placa. É uma placa da PowerColl, uma RX 6600. Ela já está aqui funcionando, driver instalado, como vocês podem ver aqui, ó. Radeon RX 6600, então o curto entre aspas, né, já saiu, ela está funcionando realmente. Aqui ela está operando em X1, porque tá ligado no cabo riser. O cabo riser ele só é conectado na placa-mãe usando só o primeiro par de serial dado e serial clock, então é normal ela ficar em X1 aqui. Eu não vou startar ela no teste com a frequência no máximo, o V-Core no máximo e o Power Limit no máximo, porque daí ela vai puxar lá quase 200 watts, eu não sei qual que é o consumo exato dessa placa, mas vai ficar com uma corrente muito alta e o VRM está exposto, tá sem o heatsink em cima dele para dissipar calor. E aí a gente pode ter uma outra falha no VRM por conta disso. E outra coisa, esse dissipadorzinho aqui, ele não aguenta dissipar muito calor. Se eu liberar a potência máxima aqui do chip, o hotspot lá na GPU vai subir muito assim instantaneamente, então a gente vai limitar isso daqui. Primeira coisa que eu faço aqui é vir aqui no Power Limit, ó, e diminuir ele o máximo. No caso aqui, essa placa só permite diminuir 6 pontos aqui, né? Então não vai adiantar muita coisa eu diminuir esse Power Limit. Mesmo aplicando aqui, se eu liberar aqui a aplicação, o consumo ainda vai ser bem alto. Então o que eu faço? Eu vou diminuir aqui o V-Core manualmente, que a melhor forma de você diminuir o consumo da placa é fazendo undervolt, é descendo o V-Core. Então eu vou colocar aqui esse V-Core com 1 volt, tirei 150 mV aí, e vou descer a frequência também lá para os 2000 MHz. Creio que com 1 volt ela vai ficar estável em 2000. Frequência de memória a gente não mexe, vou aplicar, e aí sim eu consigo abrir um teste. Eu vou abrir aqui o Heaven, vou abrir ele na resolução de 720p mesmo, para não ocupar a tela inteira. E vou dar aqui um run. E aí eu vou deixar aqui o MS Afterburn sobreposto. O GPU-Z aqui na parte de sensors, para eu ver a temperatura média do chip, ver o hotspot também, para eu saber se está tudo controlado. Ó, crashou, não ficou estável. Então, aqui ó, travou o sistema, a tela pisca. Mas aí o que eu consigo... Ah lá, ó, tá vendo? Ficou branco lá. Aí o que eu consigo fazer aqui? Eu vou diminuir um pouco mais a frequência e vou aplicar. Coloquei 1800 MHz. Então com 1 volt e 1800 MHz aparentemente ficou ok. A gente pode ver que o consumo ficou bem limitado, tá vendo lá? 54 watts que tá puxando aqui agora a GPU. A frequência está dando cerca de 1800 MHz. Aqui no GPU-Z a temperatura média está 58 graus e o hotspot 63 graus. Então está super controlado. A gente não tem risco de temperatura aqui. É um consumo bem de boa para o VRM ficar exposto. E dá para a gente ver ali o funcionamento das fases. Para a gente ver se tem alguma modulação errado, se só tem uma fase funcionando, se tem uma fase mais sobrecarregada do que a outra. A gente consegue ver pela diferença de temperatura, né? A gente consegue ver se o balanço de corrente está certo. Por quê? O balanço de corrente nas fases é feito, pessoal, ajustando o V-Core individual de cada fase. A única forma do controlador PWM, né, fazer uma fase puxar mais corrente do que a outra é o controlador PWM ajustar o duty cycle só daquela fase para deixar o pulso de 12 volts naquela bobina por mais tempo do que na outra. Aí o V-Core na saída dela vai aumentar um pouquinho mais do que na outra, consequentemente ela puxa mais corrente para ela. Só que como a saída de todas as bobinas são ligadas em paralelo, se uma fase ajusta ali um V-Core um pouco mais alto, você vai ver esse V-Core espelhado em todas as fases. Então você não sabe qual que é a fase que está com o V-Core mais alto do que a outra, porque você vai sempre ver a tensão mais alta em todas as bobinas. Só que a fase que está com o V-Core mais alto, ela vai ficar trabalhando com mais corrente. Então o tempo inteiro o controlador PWM ele está ajustando o duty cycle de cada fase de forma independente para fazer o balanço de corrente nas fases e manter todas as fases ali mais ou menos com a mesma corrente. Só que se a gente tiver um mau funcionamento desse comando do controlador PWM, uma fase ela pode ficar com mais tensão do que a
as outras, né? Às vezes muito mais tensão, e aí ela vai praticamente puxar a corrente toda para ela. E as outras fases vão ficar ali em idle, praticamente mesmo estando funcionando, tá? Então, fazendo esse teste aqui, usando a câmera térmica, a gente consegue ver como é que está o balanço de corrente nas fases, porque a fase que está com mais corrente, ela aquece mais do que as outras. Então, se o aquecimento em todas as fases estiver ali de forma linear, aí a gente sabe que o balanço de corrente está certinho, tá? E a gente consegue ver no osciloscópio também como é que está ali a modulação em tempo real das fases, beleza? Então vamos lá? Consumo aqui estabilizado em 50 watts. Ó, eu consigo segurar o dedo lá em cima de boa, em cima do driver MOS. Tá esquentando bastante, mas ainda dá para segurar. Deve estar aqui nos 60 graus talvez, né? Você não consegue segurar por muito tempo. Mas todos eles estão na mesma temperatura. Mas o dedo a gente não tem muita precisão. Vamos lá na câmera térmica? Ah lá, galera, ó. Então ali, ó, da nuvem RM, olha o que a gente consegue ver, galera. Vocês podem perceber ali, a fase que está mais quente é a do meio. Ela está em 67 graus e meio, mais ou menos. E não é nem a fase que deu problema. A que deu problema é a da ponta aqui, que eu vou colocar o X em cima dela. A da ponta que deu problema está 63 graus, ó, 64 graus. Tá uns 3, a do meio está uns 3 graus mais quente do que essa aqui do lado. Então, se fosse um balanço de corrente errado, né? Se fosse essa do meio que estivesse puxando mais corrente, teoricamente era para ela ter dado defeito, né? Só que isso aqui é uma diferença de temperatura muito pequena, tá? Lá tá 66 graus e a outra tá 69 agora. É uma diferençazinha de 3 graus, da mais quente para mais fria aí. Tá dentro da tolerância, tá? Elas não vão ficar exatamente na mesma temperatura. Mas ó, a primeira que foi a que deu problema 67, a do lado dela 68, a do meio 69, a do lado esquerdo dela aqui 69 também, e a da pontinha aqui 67. A mais fria foi a que a gente trocou. Tá 65, 66. Só pela temperatura de todas as fases aqui a gente sabe que todas elas estão ativas, tá? Que todas elas estão modulando. A do lado aqui auxiliar que fica aqui em cima ali, ela tá 68 graus, mesma temperatura também. E é isso, galera. Então é basicamente isso daqui. O ideal é que deixe nesse teste aqui um tempinho, porque o controlador PWM às vezes ele não falha de primeira, ele pode apresentar mau funcionamento em momentos aleatórios, né? Mas do jeito que tá aqui, tá operando normalmente. Outro teste que a gente pode fazer aqui é no osciloscópio. Ele já tá aqui aterrado aqui no conector. E aí eu pego lá em cada fase, ó. Vou pegar primeiro lá na que a gente fez a troca. Aí como é que tá o funcionamento dela. Vocês podem ver, ó, que o Duty Cycle, o tempo inteiro ele fica mudando, né? Ó, lá. Tá aqui, ela tá aqui chaveando uma frequência de quase 500 kHz, como eu falei para vocês, né? São 400 mil vezes por segundo que esse MOSFET está ligando e desligando, a frequência de chaveamento altíssima. E cada vez que eu tenho esse pulso aqui em cima é um pulso de 12 volts na bobina. A parte que está aqui embaixo aqui é quando a gente não tem o pulso, quando o MOSFET está aberto, né? Aqui ele está fechado, chaveado, aqui ele está desligado, né? No caso atuando como chave aberta. Então daqui até aqui é um ciclo. Então somente 8% do ciclo aqui embaixo, ó, o Duty Cycle mais, né? Somente aqui 7%, 8% do ciclo é que você tem um 12 volts na bobina. Os outros 90% aqui, 93% agora, né? Ele fica variando, né? É que ele está desligado, sem pulso nenhum, entendeu? Quanto maior for esse Duty Cycle, né? Quanto mais tempo 12 volts na bobina aqui no ciclo, maior vai ser o V-Core na saída. E aqui ele vai dar aqui uma tensão média de V-Core que a gente vai ter com esse Duty Cycle aqui, ó. E com essa frequência de chaveamento, né? Enfim, ela tá dando mais ou menos ali que vai entregar 900 mV, 800 mV. E vocês podem ver que o Duty Cycle o tempo inteiro fica mudando, ó. Olha lá. Olha lá, 14%, 10%, 8%, 7%. Ele fica fazendo um ajuste justamente para fazer o balanço de corrente, como eu falei para vocês. Então a primeira fase está funcionando certinho. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, que foi a que a gente trocou. A segunda aqui do lado dela também, operando certinho lá, mesma faixa de Duty Cycle ali quase. A outra também, a outra também, a outra também, a auxiliar aqui também. Tá? Perfeitamente. Então, galera, do jeito que a placa está aqui, o funcionamento do VRM tá ok, sem maiores problemas. Então, do jeito que a placa está aqui, eu já posso tirar ela desse teste aqui, montá-la definitivamente, para daí sim eu deixar ela subir na potência máxima dela. Para aí sim a gente fazer o teste de fogo mesmo, né? Que é ali que o VRM tem que estar com o dissipador em cima dele, porque daí ele vai esquentar pra caramba, né? Vai trabalhar com uma potência bem maior do que só 50 watts, né? E aí a gente vai ver como é que ela se comporta a longo prazo. Mas aparentemente ali o teste inicial, o VRM está funcionando certinho, sem ruído nenhum, chaveamento ok, balanço de corrente está ok. E aí agora é montar definitivamente e tacar o pau para ver o que vai acontecer. Beleza? E é o que eu vou fazer agora. Então eu vou fechar tudo aqui,
Vou desligar o PC e aí eu vou montar a placa definitivamente, vou fazer a higienização ali no dissipador, nos thermal pads e tal, colocar a pasta térmica, enfim, fazer aquele procedimento que você já conhece. Quando a placa estiver pronta ali, que a gente for colocar no teste final, aí eu faço o último videozinho só pra gente concluir mesmo com a placa já funcionando tudo 100%, beleza? Já volto aí. E então, voltando aí, pessoal, a placa tá pronta já. Tem uns 10 minutinhos que tá rodando aqui, deixei estabilizar a temperatura. Não tá nesse PC aqui agora, tá? Tá no PC de cá, porque esse PC aqui, por ser de geração mais antiga da Intel, o processador só opera o PCI Express na versão 3.0. E essa placa já é 4.0. Então, para a gente conseguir ver se ela está subindo em 4.0, eu tenho que colocar numa plataforma que o processador suporte operar o PCI Express em 4.0. Aí por isso que eu coloquei nesse PC aqui. Essa placa ela é X8, ela não é X16, tá? Isso aí já é um padrão da própria GPU. Como vocês podem ver lá, ela está prontinha já. Eu já fiz a higienização do dissipador, lubrificação dos fãs. Já tá belezinha, já testei todas as portas de vídeo, estão todos ok. É isso aí, eu já sabia que ia estar de boa, porque não era o defeito inicial da placa. Não foi nada relacionado à solda BGA, à porta de vídeo, nada disso, tá? Foi o VRM, é um setor completamente distinto de tudo isso daí, então aquele defeito no VRM não interfere no funcionamento da GPU em si. Então tá aqui, ó, a placa já tá rodando, agora eu tô com o Heaven aqui rodando no fundo, né? Ele já está na resolução Full HD, não estou com a frequência limitada, tá padrão, ó, tá resetado aqui o MSI Afterburn, então agora já está aqui nos 2600 e poucos MHz a frequência da GPU, o V-Core também aqui no máximo, Power Limit resetado, e aqui a gente já tem um consumo agora final da placa com ela entregando o máximo desempenho, tá? Eu achei que esse consumo seria um pouco maior nessa placa, tá? Mas ela fica aqui estabilizada em 100 watts, então aquele teste que a gente fez com o circuito aberto, ela estava com metade da potência, tá batendo aqui quase 2500 MHz, o V-Core aqui dando 1.05 volts, fan 42%, temperatura média 68 graus e o hotspot está dando 80 graus aqui, cerca aí de 12, 13 graus acima da média em alguns momentos, tá? O que indica uma boa fusão do dissipador com o die. E é isso, pessoal. O restante aqui tá tudo ok. E aqui vocês podem ver o PCI Express, tá operando em X8 versão 4.0 ali, tudo certinho. Fechou? Então, a placa tá pronta. Agora ela vai ficar aqui no teste. Eu vou colocar uma bateria de testes ali no Metro, no 3D Mark também, pra gente estressar bastante esse VRM aí, pra saber se ele não vai apresentar mais nenhum problema aí, beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui. Não se esqueça aí de deixar o like no vídeo, de se inscrever aí no canal para estar acompanhando os próximos vídeos, ativar o sininho aí também. E também de estar seguindo lá nas redes sociais que vai estar aqui na descrição. E fica atento aí ao próximo vídeo que eu devo lançar. Se não for no próximo, vai ser depois do próximo, né? Que eu vou estar, provavelmente, né? Eu vou estar anunciando aí a pré-venda do curso de reparo de placa de vídeo com pouquíssimas vagas limitadas. Na pré-venda eu não vou vender em grande escala, é só mesmo para eu dar uma folga aqui, para eu ter tempo, né, levantar um capital, para eu ter tempo aí de concluir o curso de fato. Quem adquiriu o curso na pré-venda, né, lá no vídeo eu vou explicar direitinho, também vai ter um grupo no WhatsApp de captação, onde lá eu vou tirar dúvidas e tal, mas quem adquiriu o curso na pré-venda vai ter acesso vitalício do curso depois que ele for lançado de forma definitiva, e inclusive vai ter acesso de forma vitalícia às atualizações que o curso vai sofrendo ao longo do tempo, porque o curso ele não vai ser vitalício, ele vai ser com acesso anual, mas quem adquirir na pré-venda vai estar adquirindo aí o acesso vitalício ao treinamento. Fechou, pessoal? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, aguardo vocês lá. Falou, fui! Cara, eu não tava gravando não, e agora? Tava sim, porque a luzinha tá acesa. Droga, Tava droga, droga!